Tudo bem? Eu sou a Lucimar Delaroli, sou psicóloga, sou coaching e trabalho com desenvolvimento humano há mais de 25 anos. Nós estamos no mês de setembro, que é considerado setembro amarelo, um mês de trabalho forte na prevenção do suicídio. E eu, apesar de não trabalhar com a área clínica, eu não atendo pessoas com transtornos psicológicos, eu atendo apenas coaching, que é muito diferente. O coaching é uma ferramenta para ajudar a desenvolver competências específicas, diferente da psicoterapia, que é um trabalho de profissional qualificado que lida com as dificuldades emocionais, transtornos mentais, psicopatologias e sofrências em geral, tá certo? Eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês esclarecimento. A melhor arma para lidar contra, curar, trabalhar, atender as pessoas com transtornos emocionais é a informação. Infelizmente, no Brasil, o índice de suicídio é gigante, o índice de transtorno mental é enorme, a depressão é o segundo maior fator de afastamento e incapacitação para o trabalho. E a Organização Mundial de Saúde prevê que 1 em cada 4 pessoas tem ou terá algum tipo de transtorno mental, e isso tem a ver com o estilo de vida que nós levamos, isso tem a ver com uma série de questões. Então vamos trazer aqui para vocês alguns pontos que eu anotei para fazer essa minha contribuição, tá? Eu primeiro sugiro que você acompanhe para informação a doutora Sofia Bauer, vou deixar o link aqui do canal dela no Instagram, no YouTube. Sofia Bauer, psiquiatra altamente qualificada, dá muita informação no YouTube gratuita que você pode divulgar e apresentar para as pessoas em geral para combater a ignorância em torno desse tema. O segundo é o canal Saúde da Mente do Dr. Marco Abud. Também um canal no YouTube com muita informação, vou deixar o link aqui, e não é mais por falta de informação que você vai ficar aí passando sofrimento, tá? Então, primeiro eu queria falar um pouco dos mitos que cercam os transtornos mentais, sobretudo a depressão. Primeiro mito, falta de Deus. Gente, não pode existir um argumento mais tolo. Se fosse assim, religiosos importantes como o padre Fábio de Mello não viria a público trazer o seu depoimento do seu sofrimento de transtorno mental, no caso a depressão. Então não é falta de Deus, não cura com fé, não cura com religião apenas. A fé é muito importante, religião de qualquer natureza ajuda, mas não cura. E a pessoa que sofre disso não é sem fé, não é com falta de Deus, tá? Não tá com demônio no corpo, isso daí é ignorância medieval. Desculpa a franqueza. Segundo ponto, não é fraqueza e não é frescura. As pessoas ainda falam, depressão é frescura, vai pegar um tanque de roupa para lavar. Miguis, isso também é ignorância. Não é frescura, não é fraqueza, ninguém escolhe ter esse tipo de dificuldade, assim como você não escolhe ter miopia, assim como você não escolhe ter colesterol alto, você não escolhe ter pressão alta, né? Problema circulatório, você não escolhe. Isso é coisa que vem a partir de consequências de seu histórico de vida, da genética e do ambiente. Então é multifatorial. Então é a sua tendência genética, é a sua história de vida, de onde você veio, como você foi criado, o que aconteceu, e também o ambiente, o estilo de vida que você tem. Mas não importa de onde vem, importa que chegou, tá? 1 em cada 4 pessoas tem ou terá. Então ninguém é imune. Outro mito. Não existe imunidade, não existe um tipo de gente que vai ter e outro tipo de gente que não vai ter. Você não sabe se você pode ser um sujeito acometido por esse tipo de transtorno mental. Outro ponto. O seu empenho, a sua força de vontade é suficiente para curar. Levanta dessa cama, bora aí, pega uma coisa para fazer. Não adianta. A pessoa tem doença, ela tá com toda a parte bioquímica dela e logo a motivação, a percepção, o sentimento dela está distorcida, ela não tem vontade, ela não consegue, tá? Não fica achando que ela não pagou a conta porque ela é preguiçosa, ela não foi trabalhar porque ela é vagabunda, ela não só quer dormir, é preguiçosa.
para com isso tudo é preconceito, tá? Outro ponto, vai curar sem remédio? Nem sempre, dependendo do grau de intensidade da sua depressão, do seu transtorno mental, precisa medicar sim. Outro ponto, vai curar sem terapia? Não vai. Medicamento psiquiátrico não é antibiótico. Você tomou a dose de 12 em 12 horas, você vai ficar bom. Precisa da psicoterapia, do apoio psicológico, precisa do medicamento correto. Outro ponto, tratamento psiquiátrico ou de depressão é caro. Caro é a doença, caro é a incapacitação. Caro é você arrastar sintomas que começam leve e levam até 15 anos para simplesmente jogar você no chão. Sua vida só vai indo de ladeira abaixo, não é caro. Caro é a doença, caro é o afastamento, caro é o isolamento e caro é o suicídio. É a pessoa estar tentando tirar a vida dela ou até tirando a vida dela, né? Então não é caro. Mas você precisa persistir, tá certo? Outro ponto, é contagioso. Não é, você não vai pegar depressão de alguém porque ela fica ali do seu lado falando coisas mórbidas ou tristes, ou porque ela tentou contra a vida dela. Não é contagioso, tá? Outro ponto, não existem culpados. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do cônjuge, a culpa é do companheiro. Não existe culpado. Isso é uma coisa que a pessoa desenvolve, um transtorno por uma série de fatores e não é culpa de ninguém. Inclusive a tentativa ou o suicídio. Infelizmente não é culpa. Não se culpe se você tem um parente próximo ou até você é um psicoterapeuta que atende pessoas com depressão, tem um filho com depressão, uma esposa com depressão, um companheiro, um marido com depressão, tá? Outro ponto, ninguém é imune, eu já falei sobre isso. Remédio psiquiátrico vicia. Ai, nunca ouvi tanta tosquice. Remédio de colesterol vicia. Remédio para pressão alta vicia, remédio para diabetes vicia. Não, se você vai tomando e se você parar de tomar, a doença volta. Então é um remédio de uso contínuo com acompanhamento de um bom psiquiatra. E mais, precisa de mais de um. Tá? Não é um remédio psiquiatra, por vezes são 5 remédios, porque cada um para um tipo de neurotransmissor. É a dopamina, é a noradrenalina, é o GABA, e seja lá os demais. Outro ponto, o psiquiatra precisa acertar a dose. Então, às vezes, você começa com aquele medicamento e não melhora. Às vezes, a pessoa toma um pouquinho e faz um efeito grandão. Às vezes, ela toma um grandão e faz um efeito pouquinho. Também existem as pessoas refratárias ao tratamento, ou seja, precisa testar uma série de medicações até chegar no que acerta para ela. É uma doença crônica, até o momento não tem cura, é um padrão de resposta do organismo, a pessoa desenvolve esse padrão e assim o é. Por exemplo, a miopia. O que você vai fazer para... Agora já tem cirurgia que corrige a miopia, mas até um tempo atrás não tinha. Você tem que usar óculos, porque você não enxerga a vida da maneira correta. Você precisa de ajuda para corrigir sua visão e aí a vida segue. A mesma coisa o cérebro. A depressão ou outras, elas são transtornos do cérebro, assim como o fígado fica dodói, o rim fica dodói, o estômago fica dodói, o olho fica dodói, o cérebro também fica dodói. Então não é contagioso, não vicia, não pode largar o medicamento por conta própria, tá? Então esses são os mitos que eu queria trazer para vocês. Também queria esclarecer para vocês o seguinte, existem tipos de depressão, as mais suaves e às vezes elas são manifestadas através de ansiedade, euforia, toque, tique nervoso, você tá com insônia, tá com falta de sono, tá com sono excessivo, tem excesso de apetite, falta de apetite, todos esses são sinais de que você pode estar entrando num quadro de transtorno mental. Se cuida, arrastou isso mais do que 6 meses, está mais do que na hora de ir no médico, não vai curar sozinho, não espera que passe, não é resfriado, tá? E até o resfriado, se bobear, vira uma pneumonia, né? Então vamos cuidar. Precisa de medicamento, de remédio, dado por quem? Pelo neurologista ou pelo psiquiatra. Tem que ser um médico atualizado, um médico estudado, um médico com referência. Procura no seu plano de saúde, procura no SUS. Existem excelentes hospitais públicos que têm profissionais gratuitos. Não é simples, não é fácil, você tem que dormir na fila, tem que ficar na fila? Sim, mas mais caro é a sua baixa qualidade de vida, né? É você ficar incapacitado ou até tentar o suicídio, tá? Outro ponto, precisa da psicoterapia, o medicamento sozinho não cura. Precisa do apoio psicoterápico, para quê? Para você aprender a lidar com os sintomas, com os gatilhos, com aquilo que dispara em você a crise de ansiedade, de transtorno, de toque,
tá? Então a psicoterapia, a mais efetiva que os estudos mostram é a TCC, a comportamental cognitiva, mas qualquer tipo de terapêutica. Ai, Lúcia, uma terapêutica quântica, reiki, passe, Theta Healing, outras dessa natureza ajudam, são periféricos, mas não pensa que você vai curar transtorno mental só com isso. Isso é muito importante, mas não é sozinho, tá? Outro ponto, precisa do seu esforço, do seu empenho, da sua dedicação, da sua disciplina. Você precisa ser determinado em seguir na medicação, no tratamento, e precisa de ajuda. Sozinho você não consegue. Um parente, um amigo, um cônjuge para te ajudar a você manter a sua perseverança no medicamento, na psicoterapia, porque é óbvio que os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles estão distorcidos, tá? Não confia que você sozinho, com a força de vontade, sai, porque é como eu te falei, é assim a visão. Se eu tiro esse óculos aqui, ó, tá tudo com nuvem, eu tenho astigmatismo, eu não vejo com clareza, eu não percebo com clareza, logo eu não vou ter autonomia, preciso da ajuda. Então, um parente, um amigo, pessoas que te apoiem, que te incentivem, que te compreendam. Agora eu queria dar 2 dicas mais. A primeira, como ajudar. Primeira forma de ajudar é não negligencie. Não finja que vai passar, que é bobeira, que é frescura, né? Presta atenção. Não fica doutrinando a pessoa, dando sermão, falando para ela orar, dizendo que ela tem que fazer isso. Sermão não adianta, porque a pessoa está com o pensamento dela distorcido, tá? Acolha, tá? E esclareça, dê informação, incentive, ouça a pessoa. Ah, mas ela é chata, ela conta história repetitiva, ela só fala de tragédia, ela não se anima com nada, a gente conta piada, ela não ri. Gente, faz parte do quadro. A pessoa não vai ficar, uhul, vambora. Ai, vamos pra balada. A pessoa não vai ter boa vontade. Você tem que ter paciência com essa pessoa, incentivá-la nas pequenas conquistas, não descuidar, sobretudo se ela fala de se matar, se ela fala de tirar a vida, não pensa que é frescura, fala, ai, quem quer se matar não avisa, avisa sim, presta atenção, repara se está tomando medicamento, repara de não deixar essa pessoa se isolar, não deixar ela sozinha, não deixar ela por conta dela, porque o pensamento distorcido também pode trazer alucinação. E às vezes a pessoa se mata, não é porque ela quer morrer, é porque ela está alucinando que um diabo está perseguindo ela, que tem uma coisa ruim dentro de casa, que um bicho pegou ela. A alucinação, o cérebro dela produz ideias que são paranoicas, de que alguém está perseguindo, de que o mal vai acontecer, ideias persecutórias, ideias de perseguição, que alguém está perseguindo ela, que alguém está correndo atrás dela, tá? E outro ponto, para você se cuidar, como se cuidar? Cuidado com seus pensamentos, com os seus sentimentos, porque eles estão distorcidos. Você não sente, não pensa de uma forma saudável. Você pensa e sente adoentado. Você aumenta, diminui, negligencia, tá? Não pensa que você sozinho consegue, que você está no comando. Você está precisando de ajuda. Fale com alguém da sua confiança. Procure um médico, procure um amigo, procure o pastor, o mentor religioso da sua fé, da sua crença, tá? E persista no tratamento. O tratamento é prolongado. Geralmente no mínimo 6 meses de medicamento, ajustando essa medicação, indo com frequência no seu médico, tá bom? Se você é do RH ou é um líder, não negligencie, encaminhe o seu colaborador, peça projetos de amparo psicológico, terapêutico para a sua organização, tá certo? Eu espero ter te ajudado, foi uma alegria e se você precisar, fala aqui comigo, tá? Tem meu contato. Um grande abraço.